Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo. Gente, hoje falaremos sobre escola. Sim, falaremos sobre a história das escolas. Tema super bacana, né? Bem, é o seguinte, as escolas elas foram fundadas na Europa no século XII. Isso se considerarmos o modelo atual, que é com professores e crianças como alunos. Na Grécia Antiga, as crianças eram educadas mais de modo informal, sem divisão em séries nem salas de aula. Já na Europa medieval, o conhecimento ficava restrito aos membros da igreja e a poucos nobres adultos. A palavra escola vem do grego skiolé, que, acreditem se quiser, significa lugar de ócio. Isso porque as pessoas iam para a escola apenas nos seus momentos livres, para refletir. Vários centros de ensino pipocaram pela Grécia por iniciativa de diferentes filósofos. As escolas geralmente eram levadas adiante pelos discípulos do filósofo fundador e cada um valorizava uma área do conhecimento. A escola de Isócrates, um exímio orador, por exemplo, era muito forte no ensino da eloquência, que é a arte de se expressar bem. Mas as escolas multitemáticas que contemplam as disciplinas básicas que temos hoje, como matemática, ciências, história e geografia, só surgiram entre os séculos XIX e XX. As primeiras formas de ensino elas surgiram assim há quase 2.400 anos. Olha lá, vou explicar uma por uma e dar alguns exemplos para vocês. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, considerada uma das primeiras formas de escrita. O saber escrever era ensinado em casa, de pai para filho. Em 387 a.C., o filósofo grego Platão criou uma espécie de escola onde se estudavam disciplinas como filosofia e matemática por meio de questionamentos. O protótipo escolar ficava nos jardins de Academos, em Atenas. Daí vem o termo academia. Em 343 a.C., em famílias mais ricas, era comum pagar-se um preceptor, um mestre com mais conhecimentos que guiasse as crianças nos estudos. Aristóteles, por exemplo, ele tornou-se preceptor de Alexandre o Grande, que era o grande rei da Macedônia. No século IV a.C. surgem as primeiras escolas. Eram locais onde mestres ensinavam gramática, excelência física, música, poesia, eloquência, mas não existiam salas de aula no sentido atual. Esse modelo dura séculos, até as escolas modernas. Aí você vai lá contestar, mas tio Cássio, você falou no começo da aula que foi no século XII, não no século IV a.C. Calma, presta atenção. Eu disse que no século XII iniciou-se as escolas como nós conhecemos hoje, ok? Agora, esse modelo de escola, onde as pessoas ficavam em um lugar para dividir seus conhecimentos, já tem há bastante tempo, como diz aí, desde o século IV a.C. Em 859, surge a Universidade de Caroué, em Fez, no Marrocos, que existe até hoje. É considerada a primeira universidade do mundo no sentido moderno do termo. Uma instituição dividida em departamentos com conhecimentos de diferentes áreas. Já no século XII, surgem na Europa as primeiras escolas nos moldes atuais, que foi como o tio Cássio disse no começo da aula, com crianças nas carteiras e professores em sala de aula. Eram obras de instituições de caridade católicas, que ensinavam a ler, escrever e contar. Junto também iam transmitido as lições do catecismo. Em 1549 é fundada a primeira escola do Brasil em Salvador, por um grupo de jesuítas que também funda a segunda, em 1554 em São Paulo. A data marca também a fundação da cidade. Ensinava-se a ler, escrever, matemática e também a doutrina católica. Gente, é importante vocês perceberem, quando falamos sobre a educação no Brasil, que os primeiros, vamos dizer professores, mas os primeiros educadores aqui no Brasil foram os jesuítas, que vieram para cá junto com os nossos colonos portugueses a fim de catequizar os índios. Então, assim, muito da nossa educação e até mesmo
da educação europeia naqueles séculos, eles se voltam a essa questão mais religiosa, principalmente do lado do cristianismo. Em 1792 é criada a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, que com o tempo foi agregando outras especialidades e acabou tornando-se a Escola Politécnica da UFRJ. Ela ganha o nome de Universidade Federal do Rio de Janeiro apenas em 1920. Já em 1808, Dom João VI funda a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia. Nessa faculdade foi onde formou-se Rita Lobato Velho Lopes, que foi a primeira médica diplomada em uma universidade nacional. Ela jogou o seu chapéu para cima em 1887, mostrando que agora sim era uma médica formada e aqui no Brasil. Olha que bacana! Em 1827 surgem no Brasil as duas primeiras faculdades de Direito. Em uma tacada só, Dom Pedro I funda a Faculdade de Olinda e a do Largo São Francisco, em São Paulo. A de São Francisco formou presidentes brasileiros como Washington Luiz e Jânio Quadros. Já aqui no Ceará, a primeira escola foi o Liceu do Ceará, no bairro Jacarecanga, ali próximo ao centro de Fortaleza, em 1845. O seu diretor era o senador Pompeu. Agora sim, falamos da história das escolas, mas que tal a gente falar um pouquinho sobre a história da nossa escola? Sim, vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre o Educandário Monteiro Lobato. Não sei se vocês sabem, mas no último dia 13 de fevereiro a escola comemorou 29 anos. Pois bem, pessoal, e que tal sabermos aí um pouco mais sobre a história da nossa escola? No dia 13 de fevereiro de 1993, deu-se início a essa história magnífica, que é a história do Educandário Monteiro Lobato, do qual eu e você fazemos parte. Mas aí você deve se perguntar, por que, de onde veio essa ideia de fazer uma escola? Por que o nome Educandário Monteiro Lobato? Quantas pessoas estudam hoje em dia? Como foi o primeiro dia? Bem, tudo isso nós veremos agora. Pelo menos uma grande parte da história da escola tentarei resumir na nossa aula de hoje. Bem, pessoal, existe uma história de uma meia branca de detalhe azul. Como assim, tio Cássio? Meia branca de detalhe azul? Pois bem, tia Joana conta que quando uma de suas filhas foi para a escola, num bairro aqui próximo, ainda no ensino infantil, ela estava com a fardinha lá, toda bonitinha, porém estava utilizando uma meia branca, que era o que a escola pedia, com um detalhe azul. Mas, pessoal, a escola só queria que a meia fosse branca, nada de detalhe azul. Por conta disso, olha só, a filha da tia Joana, a Ariana, muito bem, ela conhece a Ariana, né, pessoal? Já viram aqui pela escola. Pois bem, a Ariana, ela foi mandada de volta para casa. Sim, foi mandada de volta para casa porque estava com a farda inadequada. Como assim? Toda aquela burocracia, tudo aquilo fazia com que a tia Joana fosse gostando menos daquele modelo de ensino dessas escolas. Então ela pensou em fazer uma escola aqui no Eusébio. Olha lá. No Eusébio, por incrível que pareça, não existia ainda nenhuma escola privada, nenhuma escola particular. E o Educandário Monteiro Lobato foi a primeira escola particular aqui do Eusébio. Podemos dizer que é a pioneira no ensino particular do Eusébio? Então, na realidade, ele surgiu da necessidade. Eu estou aqui no Eusébio há 46 anos, e então, quando eu tive minha filha Ariana, eu tinha que me deslocar para Fortaleza. E dessa necessidade surgiu a ideia de colocar uma escola no Eusébio. Realmente foi assim um grande desafio, porque até formar uma credibilidade na comunidade do Eusébio, do Educandário Monteiro Lobato, não foi da noite para o dia. Esse terreno onde hoje encontramos nossa escola era assim, podemos dizer que um matagal, tá certo? Na frente, onde hoje temos a administração e a recepção, era uma mercearia. Isso, mercearia e sorveteria tropical. Então, falar nisso, tá até um calor aqui. Se ainda tivesse esse sorvete aí pela administração, era até bom, né? Ô tia Joana,
um sorvetinho aí nesse calorão aí pro tio Cássio, por favor. Não! Bem, gente, foi nesse mercadinho aí que a tia Joana fez uma espécie de pesquisa, é isso mesmo. Os clientes que viam a tia Joana iam lá perguntando: o que é que você acha de termos uma escola particular aqui no Eusébio, já que a gente tem que mandar nossos filhos para Fortaleza, muitas vezes não são nem bem tratados, né? Assim a tia Joana pensava, e as respostas foram sendo positivas. As pessoas foram dando a tia Joana a resposta que ela tanto queria, que lhe dava forças para iniciar esse novo empreendimento. Então isso também gera um reforço. E graças a Deus a gente abriu a escola com 22 alunos. Eram 4 turmas, em média 5 alunos por sala. O que existia da escola era somente o prédio da educação infantil, né? E aí a escola foi crescendo aos poucos. Então, algumas professoras que desde o início da minha carreira estudantil ainda são professoras da escola, tipo a tia Ana, a tia Jaque, na época era auxiliar de sala, hoje já é professora. Então, assim, a maioria dessas funcionárias ainda estão até hoje. Monteiro Lobato foi uma escolha, assim, indicada pela minha irmã Luzia de Araújo. E eu me apaixonei, realmente, quando ela deu esse nome, porque eu sou fã demais desse escritor. Então, um escritor desse, que atravessa gerações e gerações, ele realmente nem precisa ter comentários. Então, ele também de louco tinha um pouco, né? E eu também de louca sempre tive um pouco, porque muitas vezes, para a gente encarar os desafios, a gente também tem que ter um pouco de loucura, para não dizer coragem. Então, ele já foi chamado até de louco quando ele dizia que tinha petróleo no Brasil, né? Então, era um escritor também voltado para a saúde, né? Quem não se lembra do Jeca Tatu, a questão da verminose, da questão de mostrar a necessidade, né, da questão sanitária no Brasil. Então, Monteiro Lobato, ele abrangia assim, um leque. Ele abrangia a geografia, a ciência, a língua portuguesa e sempre preservando a questão do culturalismo. Então, eu sou fã dele até hoje. Depois do mercadinho, até mesmo antes da escola, foi feita aqui nesse espaço uma oficina. Era Gambarini Veículos. Sim, o esposo da tia Joana, o senhor Ari Gambarini, ele era assim um mecânico de mão cheia. Tão bom mecânico que ele preparava carros de corrida. E tão bom mecânico com carros de corrida que ele era piloto de corrida. E tão bom piloto de corrida que foi um dos maiores vencedores do Nordeste. Olha só, não estou falando do Eusébio, não estou falando do Ceará, estou falando do Nordeste. O senhor Ari Gambarini é um dos maiores pilotos, um dos maiores vencedores em sua categoria aqui no Nordeste. Olha só que bacana. O meu marido, ele foi uma pessoa que ele me ajudava a concretizar, realizar meus sonhos. Então, assim, eu tinha um sonho e ele me ajudava a realizar. Sempre acreditou em mim. O meu marido, ele é o piloto que tem mais títulos no Norte e Nordeste, mas é porque tudo que ele fazia era bem feito. Então, a paixão dele era automobilismo. Foi quem nos ensinou tudo isso aqui, porque era hiper perfeccionista. Então, ele sempre foi uma pessoa que nos ensinou de tudo, a pegar uma chave de fenda, a podar uma planta, a usar uma mangueira. Então, vamos dizer que ele ensinou um pouco de tudo na nossa vida. Até porque a tia Joana queria uma escola assim, mais familiar. E suas filhas, desde pequena, ajudavam aqui na escola também. Quando eu falo assim, educandário Monteiro Lobato, sempre eu falo família Monteiro Lobato. Porque eu acredito que a família é a base de tudo. E aquela Ariana, que foi a razão de eu colocar a escola... A escola foi feita para a Ariana. E depois veio a Mariana Gambarini, cresceram. Então, quando a Ariana... E elas, de 8, 10 anos, elas estavam aqui dentro da escola, xerocando da altura da máquina Xerox. Começou com mimeógrafo. E então, elas sempre trabalharam dentro dessa escola. Trabalhar na escola, acho que eu tinha uns 9 anos... Tirava xerox nos finais de semana e ganhava meu dinheirinho por cada xerox que eu tirava. Porque eu acho muito importante os filhos vivenciarem o trabalho dos pais para poder valorizar, para entender o sacrifício.
Bem, gente, embora alguns desafios aconteceram, como o que a tia Joana falou sobre o primeiro dia de aula, um dos maiores desafios que dá para a gente perceber quando elas comentam é a ausência do senhor Ari Gambarini. Quando o meu pai adoeceu, que a gente já tinha noção do tamanho da escola, mas a gente não estava aqui 100%. Então, quando meu pai adoeceu, eu acho que foi o baque maior, porque no caso a parte administrativa quem tomava de conta era o meu pai. E aí a gente teria que realmente assumir isso, encabeçar isso, sem passar tanta preocupação para minha mãe, porque ela também tinha a parte pedagógica para tomar de conta. E com 18 anos de idade, a minha filha já teve que assumir a questão financeira da escola. Ela passou a ser a responsável financeira pela escola. Porque nessa época o meu marido apresentou um problema de saúde, certo? Então, minhas filhas, olha, a escola é a vida delas também. A Mariana é responsável por todo o marketing e publicidade da escola, elas que organizam eventos, toda a parte de recursos humanos. Então, Mariana e Ariana, meu braço esquerdo e meu braço direito. Hoje, o meu marido realmente encontra-se impossibilitado, ele vive em casa devido ao problema de saúde, mas todo o nosso empenho é exatamente pela vida dele. Agora, e as nossas festas, hein? As festas da escola. Gente do céu, tem cada festa bacana. E assim, pessoal, dá para perceber que o Educandário Monteiro Lobato não brinca quando o assunto é uma boa de uma festança, não, né? A gente ama a escola, as festas, os eventos. Eu acho que o evento o Festival Rei Leão da escola, eu acho que foi algo assim que a gente jamais imaginaria que poderia tomar uma proporção do jeito que tomou. A gente fala que a gente sempre leva o tema, se for para fazer que seja bem feito, que faça bem feito, então eu acho que o Festival Rei Leão veio para provar que essa frase é nossa, né? A gente tomou para si, porque foi algo que começou nas nossas mentes, assim, algo pequeno, e aí tomou uma proporção muito grande, foi a perfeição que foi. A gente tem uma equipe muito maravilhosa, uma equipe determinada, que faz acontecer realmente. Eu acho que esse festival foi, assim, o momento mais inesquecível. Pra ver mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. É um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e emoção pela fé e o amor. Sejam bem-vindos ao Arraiá do Monteirão! Sejam todos bem-vindos ao nosso Arraiá virtual. Estou aqui com a Mariana, meu braço esquerdo, e a Ariana, meu braço direito, para a gente iniciar esse arrasta-pé. E quanto à live assim do Arraiá, era sempre uma conexão, ó, com as crianças. Então, mostrar que a gente estava vivo, vamos agradecer a Deus, vamos resgatar um pouquinho, relembrar o Educandário Monteiro Lobato, relembrar o nosso Arraiá. Então, essa conexão escola e família foi muito importante. Bem, gente, além de ser pioneira nesse ramo de escolas particulares aqui no Eusébio e também antes de ser uma escola, ela já foi um mercadinho, esse espaço, né, já foi um mercadinho, já foi uma oficina, né, de carros de corrida. Outras curiosidades da nossa escola é que a seleção da nossa escola, a seleção sub-13, sub-14, foi campeã cearense na categoria de futsal. E olha só, foi representar o Ceará como seleção cearense nos Jogos Escolares Nacionais. Isso mesmo,
a nossa escola, a seleção da nossa escola já foi representar o nosso estado nos jogos escolares na categoria de futsal. Além disso, também nossa escola já recebeu algumas vezes o prêmio de personalidades do Eusébio como melhores do ano. Mais ou menos 5 anos, resolvemos criar a Noite das Personalidades de Eusébio com o evento Os Melhores do Ano. Esse evento, ele reúne os melhores em cada segmento e é uma festa que mobiliza toda a cidade de Eusébio. Então, nós temos o prazer de sermos os idealizadores dessa festa e, lógico, que ela já se tornou tradicional. Ao final de cada ano, todo mundo busca saber quem foram os melhores dentro da sua atividade comercial e industrial. É um prêmio que já virou tradição e que reúne um júri em torno de 100 personalidades da cidade que escolhem os melhores de cada segmento. E o Educandário Monteiro Lobato tem sido o vencedor na categoria educacional, como a melhor escola da cidade. Acho que pela raiz, que foi muito bem implantada pela professora Joana Gambarim. Até o último evento realizado, que não tivemos em 2020, diga-se de passagem, por conta da pandemia, nós tínhamos o Monteiro Lobato e temos ainda como uma escola padrão, uma escola modelo e que reúne em torno da sua equipe todas as características exigidas pelas famílias que querem uma boa escola para seus filhos. E eu me orgulho muito de poder entregar esse prêmio já por conta de 4 anos consecutivos ao Educandário Monteiro Lobato. Para mim, uma escola de valor, uma escola padrão para a família eusebiense e, por que não dizer, sem desmerecer as demais, a melhor escola do Eusébio até o presente momento. Bem, gente, espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido um pouco mais sobre a história das escolas e sobre a história da nossa escola também. Eu sou o tio Cássio e fico por aqui, mas primeiro eu vou ver se ainda tem bolo. Ô, tia Joana, o primeiro pedaço é meu, né? Pera aí, ó, é pique, espera aí, pessoal.